Bom, então vamos lá, gente. Eu vou continuar falando sobre solução por radicais, que nós começamos a falar lá na última aula, mas na aula de hoje eu quero ver se eu fecho essa parte da solubilidade por radicais. Então a gente chegou a definir lá o que era uma extensão radical, a gente definiu o que era um grupo solúvel, a gente definiu o que era um polinômio solúvel. Então agora vamos continuar estudando um pouquinho sobre a solubilidade. Então o que a gente vai mostrar é o seguinte, ó. Então pega aqui K contido em sigma subcorpos de C, onde sigma é o corpo de decomposição do polinômio t na p-1, com coeficientes em K, onde P é um primo. Então nesse caso, o grupo de Galois de sigma sobre K é abeliano. Bom, o que acontece aqui, né? A gente já sabe como que é o corpo de decomposição desse polinômio, porque aqui dentro as raízes, né, são as raízes pésimas da unidade. Então, o corpo de decomposição é do tipo K adjunção W, onde esse W é uma raiz pésima da unidade. Se essa raiz aqui que está gerando todas as demais, é um elemento dentro do K, então essa extensão aqui vai ser trivial, né? Do K para o sigma, ela é trivial e, portanto, o grupo de Galois é a identidade, que é um grupo abeliano. Então, vamos trabalhar com o caso que o W não está em K. Então, nesse caso, a gente pode decompor o polinômio t na p-1 como sendo t-1 vezes t na p-1 mais t mais 1. E aí, lembrem, este polinômio aqui, o t na p-1 mais t na p-2 mais t mais 1, ele é irredutível, tem mais de uma forma de provar, né, a irredutibilidade dele, mas eu falei para vocês que a mais recomendada nesse caso é aplicar o f de t mais 1 e aplicar Eisenstein. Só que aqui no caso o pessoal teria, como a gente está trabalhando com uma coisa genérica, a gente teria que expandir isso usando binômios de Newton. Mas é isso aí, aplica f de t mais 1 e depois Eisenstein para Q igual a P. E aí esse polinômio é irredutível. Então vamos olhar agora para os elementos do grupo de Galois. Por definição, são K automorfismos e que permutam as raízes do minimal de W. Lembra que o sigma é K adjunção W. W é o gerador. Então, e quem é o minimal de W? É esse carinha que está aqui, ó, que ele é mônico e irredutível. E as raízes dele são W, W ao quadrado, né, até o W p-1, que são raízes pésimas da unidade, todas distintas. Bem, então se eu pego dois elementos que está aqui dentro desse grupo de Galois, é suficiente olhar a imagem desses dois automorfismos no gerador aqui. Sigma é K adjunção W. Então, eu vou definir aqui, ó, sigma aplicado em W. Como a gente está permutando raízes de um mesmo minimal, esse W vai ir numa potência de W. Então, eu vou dizer que o sigma leva o W em W na R e o tal leva o W em W na S, onde esse R e S são determinadas potências variando entre 1 e P-1. E o que a gente tem que mostrar é que esses elementos que estão aqui, eles comutam, que isso significa ser abeliano. Então, vamos fazer aqui, ó, sigma tal aplicado em W. Então, primeiro é pegar o tal e aplicar em W. Tal aplicado em W é W na S. Agora, como isso aqui é um automorfismo, esse S, essa potência aqui, a gente joga ela para fora. E agora, olha, sigma aplicado em W é W na R. Então, aqui vai ficar W na RS, que é isso aqui. Agora, RS são dois inteiros, que é um anel comutativo. Então, isso é igual a W na SR, que é a mesma coisa que W na S elevado na R. E agora, esse W na S é o tal aplicado em W. Então, aqui eu coloquei o tal. Uso que é automorfismo, então esse Rzinho entra aqui para dentro do W e fica tal aplicado na W na R, que é a mesma coisa, W na R, né, é sigma aplicado em W. Então, é a mesma coisa que tal sigma aplicado em W. Portanto, esses dois K automorfismos comutam. Então, isso como são
dois elementos quaisquer dentro do grupo de Galois, e então o grupo de Galois é comutativo, que é o que a gente queria mostrar. Muito bem. Mais uma situação onde a gente consegue mostrar que o grupo de Galois é abeliano ou comutativo. E lembrem, tá? Grupo abeliano é solúvel. Então, quando a gente mostra que é abeliano, a gente também está mostrando que é solúvel. Agora, eu estou pegando K contido em sigma 2 subcorpos de C, tais que T na N-1 se fatora completamente em K de T, e sigma é o corpo de decomposição do polinômio T na N-A com coeficientes em K. Então, esse Azinho aqui é um certo elemento dentro do corpo. Então, nessa situação, o grupo de Galois de sigma sobre K é abeliano. Então, vamos verificar. Então, pega alfa, uma raiz aqui do T na N-A. Alfa igual a raiz enésima de A, que é uma coisa dentro dos complexos. Então, as demais raízes desse polinômio aqui vão ser do tipo alfa, W na I, onde esse W aqui são, essas potências aqui são as raízes enésimas da unidade. Só que, por hipótese, a gente está supondo que T na N-1 se fatora completamente em K de T. Ou seja, todas as raízes enésimas da unidade estão em K. Então, o W, raiz enésima da unidade, pertence a K por hipótese. Então, quando a gente for olhar para o corpo de decomposição do polinômio T na N-A, ele seria K de junção alfa W. Mas o W vai ser absorvido aqui pelo K, porque tanto o W como todas as potências de W vão cair dentro de K. Então, olhar para esse sigma é simplesmente pegar o K adjunção alfa. Então, quando a gente for agora olhar para os K automorfismos de sigma, a gente vai determinar eles pela imagem de alfa aqui, que só tem, na verdade, um gerador. Então, como alfa é raiz de T na N-A, a gente tem que o minimal de alfa sobre K, ele divide esse polinômio. Minimal sempre divide. Qualquer outro polinômio tal que o alfa seja raiz. Então, todas as raízes do minimal também são do tipo alfa WI, porque essas são as raízes de T na N-A. E aqui o minimal, como divide, ele tem raiz, as raízes são em comum. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar dois elementos que estão dentro do grupo de Galois, do sigma sobre K. E lembrando que o sigma é K adjunção alfa. Então, eu vou definir apenas no alfa. Sigma aplicado em alfa vai ser um alfa num certo WR, que isso aqui são as raízes são desse tipo, e o tal aplicado em alfa vai ser do tipo alfa W na S. Então, novamente, vamos fazer a continha. Sigma tal aplicado em alfa. Aplica primeiro tal em alfa, só que o tal leva o alfa em alfa W na S. Aí, o que acontece, tá? O sigma, ele é um automorfismo. Então, isso aqui é igual a sigma alfa, sigma W na S, já jogando a potência aqui para fora. E agora, o W, ele é, por hipótese, um elemento que está dentro de K. E sigma deixa fixo todos os elementos de K. Então, em particular, sigma deixa W fixo. Então, isso aqui vai ser igual a sigma alfa W na S. E sigma aplicado em alfa, por definição, é alfa W na R. Então, vai ficar com isso aqui. Só que daí a gente vai ter alfa na WRS. Usa de novo que o R e o S comutam porque são valores inteiros. Então, isso aqui é alfa WSR. Eu posso pensar nisso como alfa WS, só que alfa WS é tal aplicado em alfa, vezes W na R. Como W ele é um elemento que está em K, W na R também está em K, então fica fixo pela ação de tal, que tal é um K automorfismo. Então, isso aqui é a mesma coisa que tal aplicado em WR. E aí, como tal é automorfismo, a gente pode juntar esses dois elementos, vai ficar tal aplicado em alfa WR, e alfa WR é sigma aplicado em alfa. Então, pronto. Pegamos dois elementos quaisquer aqui dentro do grupo de Galois e mostramos que eles comutam. Portanto, o grupo de Galois é abeliano.
Então aí a gente já teve duas situações onde o grupo de Galois é abeliano e, portanto, solúvel. Então agora, pessoal, esse resultado aqui, ele é um pouquinho mais construtivo, tá? Para a gente conseguir mostrar ele, a gente vai ter que recorrer lá para o teorema de correspondência. Mas então vamos ver. Agora aqui eu estou pegando K contido em L, dois subcorpos de C, tais que a extensão L sobre K é normal e radical. Então, se a extensão é normal e radical, o grupo de Galois é solúvel. Então, vamos mostrar isso aí. Então, primeiro, né, o que significa? A gente definiu extensão radical lá na aula passada, né? O que significa ser uma extensão radical? Significa que o L pode ser escrito como K de junção α1 até αn, n finito, aonde quando a gente pega aqui um alfa, para cada alfa i que aparece aqui nessa adjunção, sempre tem uma potência, onde a gente eleva o alfa nessa potência e cai na extensão anterior. Então, tem um αj elevado na nj, cai em K de junção α1 até αj menos 1. E quando a gente pega α1 elevado na n1, isso cai dentro de K. Então, eu vou supor, tá? Isso aqui é só para a gente facilitar também a demonstração, que aqui eu estou adjuntando elementos que não estão em K. Os que estão em K, a gente já absorve aqui no K e deixa aqui só os que estão fora, por simplicidade. E a gente pode supor, refinando a sequência, se necessário, que cada um desses NJ é primo. Eu vou mostrar, tá, pessoal, como é que a gente faz esse refinamento. Então, é o seguinte, ó. De fato, para cada J, a gente pode escrever o NJ como um produto de primos. Isso aí a gente pode fazer para qualquer inteiro. A decomposição em primos, né? Então, eu vou fazer a seguinte sequência. Esses elementos aqui, o α1, o α2 até o αn, é o que a gente chama de sequência radical, tá? Então, aqui eu vou refinar a sequência radical. Eu vou colocar mais termos nessa sequência radical. E os termos que eu vou adicionar são os seguintes. Tá? Eu vou chamar de alfa como sendo αj, para um j ali entre 1 e n. Aí, o beta-j1, eu vou chamar de alfa elevado na P1 até o PJS menos 1. Beta J2, eu vou chamar o alfa elevado na P1 até o PJS menos 2, assim por diante, até chegar no beta JS menos 1, como sendo o alfa elevado na P1. E agora com esses novos elementos, tá? Olha o que vai acontecer. Eu estou construindo aqui uma sequência radical, e eu vou mostrar por que essa sequência aqui é radical. Beta J1 elevado na PJS. O beta J1 ele vai até o PJS menos 1. Quando eu coloco aqui o PJS, então vai me dar alfa na P1 até P na JS, que isso aqui vai ser alfa na NJ, porque isso aqui é o NJ, a decomposição do NJ em produtos de primos, que cai aqui dentro, porque aqui a extensão é radical, né? O alfa eu defini como sendo o alfa J. Então, isso aqui cai aqui dentro. Agora, pega o beta J2 e eleva na PJS menos 1. Daí isso aqui vai me dar o alfa elevado na P1 até o PJS menos 1, que é, por definição, o beta J1, que cai dentro desta sequência aqui, ó. E assim vai seguindo o raciocínio. Então, vai chegar lá no beta JS menos 1 elevado na P2, isso aqui vai ser o beta JS menos 2, que vai cair aqui dentro. E o alfa P na 1, que é por definição o beta JS menos 1, cai aqui dentro. Então percebam que com essa nova sequência radical aqui, todos os elementos estão elevados sempre a um primo, uma potência prima. Então, eu refinei a sequência de modo a pegar sempre potências primas. E a gente pode fazer isso para cada alfa j que está ali na minha sequência radical. Então, eu sempre posso refinar tanto quanto eu queira até chegar em uma decomposição apenas de primos, onde as potências são primos. Então, ok. Feito isso, eu mostrei que dá para fazer esse refinamento, agora eu vou voltar lá para o resultado.
eu quero provar o resultado por indução em N. N, pessoal, é a quantidade de elementos que eu estou adjuntando a K para formar o L, para formar a minha sequência radical. Então, o que a gente quer mostrar é que o grupo de Galois é solúvel e eu vou mostrar isso por indução em N. Se N for zero, quer dizer que eu não estou adjuntando nenhum elemento. Quer dizer que o L é igual ao K. E aí, nesse caso, o grupo de Galois é a identidade, porque aí a extensão é trivial, é K sobre K, aqui. Que é solúvel, é abeliano e, portanto, é solúvel. Então, ok. Supõe que o resultado seja válido para N menos 1. Então, agora eu vou supor que α1 elevado na P1 pertence a K. Então, agora eu já estou considerando uma potência prima aqui, com P1'. E vou pegar M-α1, o minimal de α1 sobre K, porque a gente está trabalhando com uma sequência radical que é algébrica. Então, como o α1 não pertence a K, porque a gente estava supondo que a gente estava pegando os alfaís, aqueles que não estão em K, então o grau do minimal é pelo menos 2. Então, tem outra raiz que está ali dentro. Então, eu vou pegar aqui um beta diferente do α1, outra raiz desse minimal. Como o α1 está em L e essa extensão aqui é normal, se tem uma raiz ali dentro, tem todas. Então, o beta também está dentro de L. Então, define A como sendo α1 elevado na P1. A gente tem que o α1 ele é raiz de T na P1 menos A. E aí, pessoal, o minimal de α1, eu não estou dizendo que esse cara que tá aqui é o minimal do α1, tá? Eu só estou dizendo que o α1 é a raiz desse polinômio aqui. Mas então, o minimal de α1 divide este polinômio aqui. Então, se o minimal de α1 divide e beta é a raiz do minimal, beta é a raiz deste polinômio aqui também. Então, beta elevado a P1 também tem que ser A, porque toda a raiz do M-α1 é também uma raiz de T na P1 menos A. E aí eu vou definir W como sendo α1 sobre beta, que é um elemento que está em L, porque o α1 está em L, o beta também está em L, portanto, α1 vezes o inverso de beta está em L. E só observando, tá? Que como o α1 ele não está em K, ele não é zero. E se o α1 não é zero, o beta também não é zero. Porque se o beta fosse zero, então o A teria que ser zero e, portanto, o α1 teria que ser zero. Então, aqui, nem o α1 e nem o beta são elementos nulos. E mais ainda, tá, pessoal? Só para chamar a atenção que como o α1 é diferente de beta, isso aqui é diferente de 1. Então, temos que W na P1, isso aqui vai ser A sobre A, que é igual a 1. E o W é diferente de 1. Então, aqui a gente tem uma sequência das raízes P1ésimas da unidade. O 1, o W, W ao quadrado, até W, P na 1 menos 1. Raízes P1ésimas da unidade, todas distintas. E todas em L, porque se o W está em L, as suas potências também vão estar em L. Então, dessa forma, o T na P menos 1, T na P1 menos 1 se fatora completamente em L, porque todas as suas raízes estão ali dentro. Então, vamos definir aqui o M como sendo K adjunção W, e isso está contido em L, porque o K está contido em L e o W está contido em L. E esse aqui é o corpo de decomposição do polinômio T na P1 menos A sobre K. E aí eu vou pegar a cadeia K contido em M adjunção α1, contido em L. Então, olha só, L sobre K, ela é uma extensão finita e normal. Ela é, quando a gente pensa em finita e normal, quer dizer que é corpo de decomposição para algum polinômio com coeficientes em K e, portanto, corpo de decomposição para algum polinômio com coeficientes em M, porque K está contido em M. Então, L sobre M também é finita e normal. E aí a gente aplica o teorema de correspondência,
que diz que o grupo de Galois da extensão L sobre M é normal no grupo de Galois de L sobre K. Mas calma aí, tem mais informação. Como T na P1 menos 1 se fatora completamente em M e alfa 1 elevado na P1 é igual a A, que é um elemento de K, que está contido em M, a gente tem que o M alfa 1 é o corpo de decomposição para TP menos 1 menos A sobre M. Então, se é corpo de decomposição, essa extensão aqui é normal do M alfa 1 sobre M. E se essa extensão aqui é normal, aí agora a gente aplica o lema 15.6, o grupo de Galois dessa extensão é abeliano, e se ele é abeliano, ele é solúvel. Então, olha só, a gente tem aqui pelo teorema de correspondência, que o grupo de Galois do M alfa 1 sobre M vai ser isomorfo ao grupo de Galois de L sobre M, quocientado pelo grupo de Galois de L sobre M alfa 1. E ainda tem mais informação, a gente ainda não chegou no que a gente está querendo. O grupo de Galois que a gente quer mostrar que é solúvel é do L sobre K. Tá? Então, vamos guardando essas informações. O L, ele pode ser visto como M adjunção alfa 1, adjunção alfa 2, até o alfa N. Logo, essa extensão aqui, ela é uma extensão normal e radical, quando a gente olha do L sobre o M alfa 1. E aí, a gente aplica a hipótese de indução aqui, porque o grau é menor. Então, pela hipótese de indução, o grupo de Galois dessa extensão aqui vai ser solúvel. Então, como a gente já tem esse isomorfismo aqui, eu sei que este grupo aqui é solúvel, esse aqui é solúvel, então esse aqui vai ser solúvel. O grupo de Galois de L sobre M é solúvel. Ainda não é o que a gente quer L sobre K. Aqui a gente só concluiu que L sobre M é solúvel. Mas M é o corpo de decomposição para T na P1 menos 1, MK é normal. Então, aplicando aqui o lema 15.5, este grupo de Galois aqui vai ser abeliano e, portanto, vai ser solúvel. Então, aplica o teorema de correspondência. Esse aqui, o M sobre K é solúvel. O grupo de Galois de L sobre M é solúvel. Então, este carinha aqui vai ser solúvel. Isso, lembra, esse resultado que eu usei ele 2 vezes, foi um resultado sobre solubilidade que a gente viu lá na aula passada. Que se a gente pega o grupo normal aqui, ele é solúvel, e tu pega aqui o quociente, ele é solúvel, então o grupo é solúvel. E aí sim que a gente consegue concluir que o grupo de Galois de L sobre K é solúvel. Mas, pessoal, a gente só consegue concluir a solubilidade usando o teorema de correspondência. Então, aqui, tudo aquilo que a gente estudou para chegar no teorema de correspondência é para fazer esse link com solubilidade. Então, aí agora a gente conseguiu mostrar que o grupo de Galois é solúvel. E com esse resultado, eu repeti aqui, esse teorema eu tinha enunciado ele na aula passada, mas agora a gente vai demonstrar ele, porque é com aquele resultado que a gente vai conseguir mostrar que se tu tem uma cadeia de subcorpos de C, do tipo K, contido em L, contido em M, e M sobre K é uma extensão radical, então o grupo de Galois de L sobre K é um grupo solúvel. Quer dizer que se o L está contido em uma extensão radical, ele não precisa ser uma extensão radical. Se ele for uma extensão radical, beleza, vale também, mas é suficiente que ele esteja contido em uma extensão radical. Se ele está contido em uma extensão radical, isso é suficiente para garantir que o grupo de Galois dessa extensão vai ser solúvel. Bom, e aí como é que a gente prova isso? Vamos chamar de K0 o corpo fixo pela ação do grupo de Galois de L sobre K sobre L. Aí
vamos lá para a parte onde a gente estava estudando corpo fixo, normalidade. Lá pelo Teorema 11.14, isso aqui, ele diz exatamente isso, tá? Que se K0 é o corpo fixo pela ação do grupo de Galois sobre L, então essa extensão aqui é normal, tá? Então L sobre K0 é uma extensão normal e o grupo de Galois de L sobre K é igual ao grupo de Galois de L sobre K0. Então, o que a gente vai fazer agora é mostrar que o grupo de Galois de L sobre K0 é solúvel e, consequentemente, de L sobre K também vai ser solúvel. Então, eu vou chamar de N o fecho normal da extensão M sobre K. Como M sobre K é radical, a gente mostrou também que fecho normal de extensão radical é radical. Mostramos isso na aula passada. Então, essa extensão aqui, ó, do fecho normal, do N sobre K0, é radical. E se essa extensão é radical, pelo resultado que a gente acabou de provar, o seu grupo de Galois é solúvel. Então, como N sobre K0 é normal, porque é fecho normal, né? Então, obviamente, ela é normal, segue também que N sobre L é normal. Então, pelo teorema de correspondência, o grupo de Galois de N sobre L é normal no grupo de Galois de N sobre K0. E também, pelo teorema de correspondência, o grupo de Galois de L sobre K0 vai ser isomorfo ao grupo de Galois de N sobre K0 sobre N sobre L. Então, pessoal, o que acontece? Como esse aqui ele é solúvel e esse aqui é normal, então o quociente, quando a gente pega um grupo solúvel, passa o quociente por um subgrupo normal, o resultado disso vai ser um grupo solúvel, que são aquelas propriedades de solubilidade que a gente mostrou na aula passada. Então, esse grupo de Galois aqui vai ser solúvel. E se esse grupo de Galois é solúvel, o grupo de Galois de L sobre K é solúvel, que é o que a gente queria mostrar. Então, usando aqui o lema 15.7 e o teorema de correspondência, a gente consegue mostrar que o grupo de Galois é solúvel. E aí, como um corolário, é um teorema, mas na verdade é um corolário imediato, é que se F é um polinômio solúvel por radicais, então o seu grupo de Galois é solúvel. O que significa ser polinômio solúvel por radicais, tá? Definição. Definimos na aula passada, mas é exatamente o que eu escrevi aqui. F ser solúvel por radicais significa que existe um M tal que K está contido em sigma, contido em M, e M é uma extensão radical, onde sigma é o corpo de decomposição de F. Então, o polinômio é solúvel por radicais se o seu corpo de decomposição está contido em uma extensão radical, tá? Isso significa ser polinômio solúvel por radicais. Mas, bom, se isso aqui acontece, onde o sigma está contido em uma extensão radical, pelo teorema que a gente acabou de provar ali, o 15.3, o grupo de Galois é solúvel. Então, se F é solúvel por radicais, o seu grupo de Galois também tem que ser solúvel. E agora, de posse desse resultado aqui, eu vou mostrar para vocês um polinômio que não é solúvel por radicais, tá? Mas antes disso, eu preciso de um resultado auxiliar. Então, aqui eu vou pegar P1', F, um polinômio com coeficientes nos racionais, irredutível, de grau P, tal que F possui exatamente duas raízes não reais. Se esse polinômio tem exatamente duas raízes não reais, então o grupo de Galois é isomorfo a SP. Então, por exemplo, se eu achar aqui depois um polinômio de grau 5 que é isomorfo a S5, a gente já sabe que S5 não é solúvel. Nós mostramos isso na aula passada. Na verdade, se a gente olhar para Sn, para n maior ou igual a 5, o Sn não vai ser solúvel. Então, aqui eu já estou dando a dica do que eu vou fazer depois. Eu vou encontrar um polinômio, vou pegar grau 5 porque é mais fácil, o grau 5 é um grau menor, que tem exatamente duas raízes não reais, que o grupo de Galois vai ser S5 e, portanto, o polinômio não vai ser solúvel por radicais.
Mas vamos primeiro demonstrar esse teorema. Então, seja sigma o corpo de decomposição de F e vou chamar de G o grupo de Galois do polinômio, que nada mais é do que o grupo de Galois do seu corpo de decomposição sobre Q. E esse grupo ele pode ser visto como um subgrupo de um grupo de permutações, porque isso é o teorema de Cayley, tá, pessoal? A gente pode pegar todo o grupo finito e pensar ele como um subgrupo de grupo de permutações. Nesse caso aqui, como a gente está falando de um polinômio de grau P, então a gente está pensando que ele permuta essas P raízes, eu já vou pensar nele dentro de SP. Bom, então o sigma é o corpo de decomposição do polinômio, é que é a adjunção às raízes desse polinômio. E são todas distintas, porque, como estamos trabalhando dentro dos complexos, este polinômio irredutível implica que ele é separável. Separável significa que todas as suas raízes são distintas dentro do seu corpo de decomposição. Bom, então só olho para Q adjunção alfa 1 sobre Q. Ah, pessoal, aqui é 2 pontos, tá? É o grau da extensão. Isso aqui é o grau do minimal, só que o minimal, pessoal, o F é irredutível. O que eu não sei é se ele é mônico, tá? Então, bom, se ele for mônico, ele já é o próprio minimal. Se ele não for, tu divide ali pelo coeficiente líder e transforma ele no minimal. Mas o que interessa é que eles têm aqui o mesmo grau, que é P. Então, o P divide o grau dessa extensão aqui, ó, do sigma sobre Q, que é a ordem do grupo de Galois. Então, olha só, aqui eu vou usar o teorema de Cauchy. Quem não lembra o teorema de Cauchy, pessoal, pode dar uma revisadinha lá no nosso livro Elementos de Álgebra, lá na nossa bibliografia complementar. Mas ele diz exatamente isso, tá? O G tem um elemento de ordem P. E aí, dentro do SP, os únicos elementos de ordem P são os P-ciclos, os ciclos de comprimento P. Então, se o G tem um elemento de ordem P, ele tem um P-ciclo. Agora, note que sigma, a aplicação conjugação complexa, né, que leva A mais BI em A menos BI ou IB, isso aqui é um queltomorfismo de C. E sigma restrito a sigma grande é um elemento do grupo de Galois. Vou deixar isso aí para vocês mostrarem, tá? Porque a princípio, quando a gente pega o sigma e restringe ele ao sigma grande, ao corpo de decomposição, isso daria um Q-monomorfismo. Mas o que eu estou dizendo é que, na verdade, isso é um Q-automorfismo do sigma grande. Mostre. Exercício para vocês. E esse Q-automorfismo, que é a conjugação complexa, ele deixa fixo as P menos 2 raízes reais, né? A conjugação complexa, o real fica fixo, e permuta as duas raízes complexas, porque eu estou supondo, né, por hipótese, que eu tenho exatamente duas raízes complexas não reais. Portanto, este queltomorfismo ele é uma transposição. E se ele é uma transposição, G contém um 2 ciclo. Sem perda de generalidade, a gente pode supor que a transposição é 1, 2 e que o P ciclo é 1, 2 até P. Dois elementos aqui do grupo de Galois. E o que eu quero é mostrar que estes elementos geram SP, para mostrar que o grupo de Galois é igual ao SP. Então, eu vou chamar de C esse P ciclo e vou chamar de T essa transposição. E vou pegar o grupo G como sendo o gerado por C e T. O que significa ser o gerado por C e T? Significa que aqui dentro eu tenho as potências de C, as potências de T e produtos entre essas potências. E o que eu quero mostrar é que este gerado por esses dois elementos é, na verdade, o meu grupo de Galois. Bom, então primeiro, vamos mostrar que esses elementos aqui geram o SP. Se eu pegar CT, C inverso,
Tá, isso aqui vai ser o P ciclo, a transposição, o inverso do P ciclo, faz aqui a composição desses ciclos. Isso aqui, pessoal, aí fica como exercício para vocês verificarem, vai dar a transposição 2, 3. E como aqui eu estou fazendo produto de coisas que estão em G, esse resultado aqui vai ser uma coisa que está em G. E aí agora eu vou fazer C, a transposição que eu encontrei em cima, 2, 3, com C inverso. Faz o produto, isso vai dar a transposição 3, 4, que está em G. E vai repetindo o argumento assim por diante. Então, com isso, a gente mostra que todas as transposições do tipo M, M mais 1 estão em G. Para M aí variando de 1 até P menos 1. Então, olha só. Mostrei que transposições desse tipo estão em G. Então, agora eu vou pegar esse produto aqui, ó. 1, 2, 2, 3, 1, 2. E gerei 1, 3. Agora eu estou gerando uma transposição que não é do tipo M, M mais 1. Aí repete. Depois eu pego 1, 3, 3, 4, 1, 3 e gero 1, 4. E aí eu vou repetindo todo o argumento para mostrar que todas as transposições do tipo 1M caem dentro de G. Então, se todas as transposições desse tipo estão em G, então se eu faço uma coisa do tipo 1M, 1R, 1M, não tem essa vírgula aqui, tá, pessoal? É só 1M. Isso aqui vai me dar a transposição MR, onde agora MR são quaisquer. E aí, como todo elemento de SP ele é um produto de transposições, então pronto, G é igual a SP. E aí era o que a gente queria mostrar, né? Que o grupo de Galois era exatamente o SP. Agora, com este resultado, a gente vai provar que esse polinômio aí, por exemplo, não é solúvel por radicais. Existem tantos outros que não são solúveis, mas eu vou mostrar esse aqui. Então, eu vou chamar esse polinômio de f de t. Primeiro, tá, pessoal? A gente está falando, o teorema se aplica, né, para polinômios que são irredutíveis. Então, esse aqui ele é irredutível por Eisenstein para Q igual a 3. Então, eu quero mostrar que esse polinômio tem exatamente 3 raízes reais e, consequentemente, 2 raízes complexas não reais, para poder aplicar o teorema. Aí, gente, é um exercício de cálculo, tá? É mexer com raízes de polinômios. Aqui é bem fazer continha mesmo. Então, aqui eu vou fazer uma análise desse polinômio. Se eu aplico ele em menos 2, tá? É só substituir aqui por menos 2, isso vai dar menos 17, tá? Um valor negativo. Aí agora, para todo t que for estritamente menor que menos 2, se a gente olha aqui, ó, para o t na 5 menos 6t, isso aqui é t vezes t na 4 menos 6, aí substitui aqui por menos 2, isso aqui vai me dar uma coisa que é menor do que, estritamente menor do que menos 20. E aí, quando eu faço a soma com 3, isso aqui vai me dar uma coisa que é estritamente menor do que menos 17. Para todo t que for menor do que menos 2, o polinômio vai ser menor do que menos 17. Então, o que eu estou dizendo é que ele não muda de sinal. Estou analisando aqui raízes reais, tá? Então, quer dizer que ele não muda mais de sinal. Agora, eu vou olhar para f de 2, que dá 23. Agora, para todo t que for maior do que 2, fazendo aqui a análise do sinal, este polinômio aqui, ele vai ser estritamente maior do que 23. Ele não muda mais de sinal para o t maior do que 2. Então, todas as raízes reais de f, elas estão presas entre menos 2 e 2. E existe pelo menos uma porque a gente tem uma mudança de sinal ali. Então, pelo menos uma raiz tem. Ok. Então, agora eu vou olhar para a derivada. Então, a derivada do polinômio aqui vai dar 5t na 4 menos 6. Se esta derivada se anula em algum alfa, isso implica que alfa na 4 é igual a 6 quintos. Bom, para este alfa, agora eu vou aplicar na função. Aí é só substituir. Isso aqui vai ser alfa, alfa na 4, porque aqui era o t na 5, menos 6 alfa mais 3. O alfa na 4 a gente vai trocar ele por 6 quintos.
E aí, fazendo a conta, isso vai dar menos 24 alfa sobre 5 mais 3. F de alfa igual a zero, se isso aqui é igual a zero, isso implica que o alfa vai ser 5 sobre 8. Só que a derivada aplicada em 5 sobre 8 é diferente de zero, um absurdo, porque eu estava supondo que este alfa anulava também a sua derivada. Então, não pode acontecer deste alfa anular o f e também a sua derivada. Portanto, eu não tenho raízes múltiplas. Todas as raízes são simples. Muito bem. Então, se eu olhar aqui, a derivada aplicada em alfa igual a zero, isso implica que o alfa é mais ou menos raiz quarta de 6 sobre 5, pensando aqui em raízes reais. Então, f possui, no máximo, 3 raízes reais distintas. Por um lado. Agora, vamos analisar por outro lado. F de menos 2 é menos 17, que é menor do que zero. Eu tô olhando aqui as mudanças de sinal da função, tá? Aí, a f de menos 1 é 8, então ficou aqui, ó, do negativo, passei para positivo. Aí, quando eu fui para o zero, deu positivo. Quando eu fui para o 1, deu negativo, mudou o sinal de novo. E quando eu vou para o 2, isso aqui me dá positivo. Então, eu fui para o negativo, positivo, negativo, positivo. Então, f possui, no mínimo, 3 raízes reais distintas. Então, se possui no máximo 3 e no mínimo 3, possui exatamente 3 raízes reais. E que são distintas, né? Eu tô aqui já descartando a possibilidade de ter raízes múltiplas. Então, se tem exatamente 3 raízes reais e que são distintas, né? Então, isso quer dizer que tem exatamente 2 raízes complexas não reais. Aí, aplicando o lema 15.10, eu posso concluir que F tem grupo de Galois sendo S5. E aí, a gente já mostrou que o S5 não é solúvel. Então, pelo teorema que a gente acabou de ver na aula, o polinômio não pode ser solúvel por radicais, porque se ele for solúvel por radicais, o seu grupo de Galois tem que ser solúvel. Então, pronto, aqui a gente encontrou um exemplo de uma quíntica que não é solúvel por radicais. Assim como a gente tem aí uma outra infinidade de polinômios de grau maior que não são solúveis por radicais.